tema de hoje. Então a gente vai falar de, otimização de campanha, parte 1. Vamos lá. Vamos lá, então aqui os tópicos no resuminho. Então, o que é otimização, né? A Bia deu aí uma introduçãozinha rápida, logo no começo. Os tipos, né, de otimizações que a gente tem. E hoje a gente vai falar de otimização de lance, né? E aí, no finalzinho, as dicas, que são justamente aquele pulo do gato, né? Que ninguém fala. Exatamente. Só a gente, né, William? Porque a gente quer estar pensando sempre aí em você. Então, vamos lá. Então, o que é otimização? É fazer alteração, né, na campanha. E aí, como a Bia falou, né, o objetivo de alcançar um resultado. Então, lembra, né, sempre quando a gente cria uma campanha, a gente tem que ter um objetivo. Então, meu objetivo é levar pessoas para o meu site ou para um conteúdo do meu blog. Então, é clique. Meu objetivo, eu quero que as pessoas entrem em contato comigo ou via WhatsApp ou preencham um formulário. Então, aí é conversão. Ou então, não, eu quero que as pessoas me reconheçam, né, visibilidade. Aí é impressão. Então, as otimizações, né, essas alterações que a gente faz na campanha, é justamente para o quê? Olhar, né, como a campanha está, né, como ela está se desenvolvendo. Otimização é alteração na campanha, né? Agora, o objetivo o quê? De alcançar o resultado que a gente definiu lá na campanha. Então, se é, né, conversão, se é clique, se é impressão. E agora a periodicidade, ou seja, a frequência que eu faço essas alterações. Aí a gente pode definir em 3 tipos, né? A pré-determinada, que é aquela programa, pode ser semanal, quinzenal, mensal. Eu até coloquei aqui é uma sugestão, né? Não é uma regra. Né? Aí depende, né, do seu negócio, de como você analisa, né? Porque muitas vezes é muito pessoal, né? Então, exatamente. Mas é legal ter ali um período pré-determinado, tá? Aí você tem, né, as que são urgentes, que não tem como, não dá para esperar, né? Então, quando acontece algo no anúncio, ou o anúncio parou por alguma razão, né, de repente o Google achou que o anúncio está errado, e aí você tem que mexer, não tem como, não vou esperar, não, já mexe. Ou alguma palavra-chave, né, que de repente parou a impressão, aí você precisa entender aonde que mexer, por quê, né? Exatamente, né? O porquê, né? É importante. Exatamente. Ou então até a página de destino, porque às vezes você está ali rodando o anúncio e por alguma razão o site cai, porém suas campanhas estão rodando lá. Aí, então você tem que mexer, ou você tem que pausar. Alguém viu que o site caiu, entra em contato com você tem que parar as campanhas. Até porque se você deixar rodando, o Google pode penalizar, né? Porque isso é um problemão, né? Exatamente, o cara com uma página que está com problema. Né? Exatamente. E aí você tem uma outra também que é o quê? De que tem que ter relevância estatística, ou seja, dados. Né? Então, um exemplo, né? A gente vai ver mais exemplos aí. Então, se você está começando uma campanha nova, né, e você já quer mudar, por exemplo, né, o lance de uma palavra-chave, tá? Mas tem pouco dados, né? Então tem que esperar, não adianta, né? Então tem coisas, né, que tem que ter o quê? Dados para eu poder analisar, né? Então num período, aí pode ser semanal, quinzenal, mensal, ou o período que você, né, acha interessante. Né? Exato, entendeu? Mas ou seja, precisa ter dados, né? Precisa ter dados para você fazer a alteração necessária. É a jornada, né, William? É o que a gente vem falando já, a gente bate nessa tecla, porque a gente escuta muitas pessoas frustradas por aí, que faz marketing, fala, mas marketing online não funciona. Não, gente, não é que não funciona. Há uma jornada, é o que o William acabou de falar, você precisa coletar dados. Para fazer essa coleta de dados, há um tempo, há um período, né? Então a ferramenta precisa entender para ela poder te dar esses dados também. Então, assim, é muito importante respeitar a jornada do marketing, né? Do marketing na internet. Porque se você constrói a casa pelo telhado, é complicado. Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo, né, William? A probabilidade é alta. Vamos lá. Um exemplo aqui, né? Para a gente poder entender as frequências, né? Então, aqui, as impressões da campanha do Google Pesquisa, então eu fiz uma campanha, né, de pesquisa, né, estão baixas em relação ao dia anterior. Então, quer dizer, rodei uma campanha hoje, né? Dei uma olhada, não está tendo impressão. Então aí precisa o quê? De uma ação urgente. O que aconteceu? Né? Ontem estava rodando bonitinho, tendo impressão, clique, hoje não está mais.
Então aí a gente tem que ver, né? O que está acontecendo. Se é o lance, né, do CPC, do repente a gente definiu um lance ali do CPC baixo. E hoje, a gente já falou na live anterior. Exatamente. E hoje o lance está um pouquinho mais alto, um pouquinho mais caro, né? E aí só que o seu lance está baixo. Então você tem que aumentar um pouquinho mais. Vamos lembrar, né? É um leilão, né? É um leilão. Né? Exatamente. Ou então, o orçamento diário pode estar baixo. Né? De repente, o dia inteiro o seu orçamento está muito baixo, certo? Para os leilões que estão acontecendo. Né? Então, é uma outra forma também. Né? Outra coisa, verificar ali o grupo de anúncio, palavra-chave. O anúncio pode estar desativado, porque às vezes você está ali, né? Fazendo ali as campanhas e por alguma razão você pode ter ali, né, pausado as campanhas para mexer e esqueceu. Só que aí você está olhando a campanha, nível de campanha, né, tá ativado, mas o anúncio, a palavra-chave pode estar desativado. Exatamente. Então é o detalhe que você tem que olhar. Né? Sempre tem que estar acompanhando, né, William? Exato. Não dá para deixar lá, fiz a campanha, deixei lá, né? E logo depois, e no final eu vou ver os resultados. Olha, não, o acompanhamento é diário, é assim, é por horário também. A gente às vezes fica assim, olhando a cada hora também, entendeu? Porque é realmente o que ele acabou de falar. Há muitas variáveis que podem mudar de um momento para outro, de um dia para outro. E você precisa estar atento a todos esses detalhes. Campanha online é feita de detalhes, né, William? Exatamente. Há um bom resultado, né? Ou então, né, o anúncio pode ser reprovado. Principalmente quando é anúncio de display e de YouTube. Né? Você montou a campanha, colocou para rodar. Ele está em aprovação. Só que ele pode estar ali no nível de anúncio, pode estar lá reprovado. Só que você está olhando o nível de campanha, está lá ativado. Então você tem, como você falou, né? Rodou? Olha, entra lá nos anúncios, vê se está aprovado. Porque às vezes pode estar lá reprovado e a campanha não está rodando, né? E você achando que está rodando. Exatamente. Você está achando que está rodando, tá? Então aí são ações urgentes que você tem que tomar uma atitude, tá? Então pode ser o lance, pode ser os anúncios, algum problema no anúncio, né? Pode ser o orçamento diário que está muito baixo. Então tem que estar atento a isso. Isso, essas são algumas variáveis que a gente está dando aqui para você, mas você pode perguntar lá no nosso grupo VIP também, tá bom? Se você está fazendo aí o seu teste, tá com alguma dúvida, pergunta no nosso grupo VIP que a gente vai te responder, tá? Isso é certeza, porque a gente está pensando em você. Um outro caso aqui que é muito comum, você vai ver em comunidades, né, de Google Ads, é o quê? Coloquei um anúncio de display, aqueles banners, lembra, né? Que a gente falou. E aí, mais, né, 1 hora e nada de impressão, não rodou. O que pode ser? Então, aí, é aquele que você precisa de um tempo, né? Então, você precisa de um tempo para dar uma analisada. Por quê? Porque o anúncio de display, ele vai ser validado lá pelo Google, tá? E ele tem um tempo para começar a rodar. Então é natural, né? Então eu até coloquei aqui deixa rodar aí 2 dias, tá? Um tempo médio, né? Exato, entendeu? Então, assim, e aí você dá uma olhada, né? Se, aí eu coloquei aqui, né? Se uma semana continua sem impressão, aí sim, muito tem um provável problema. Que é o problema aí do lance. Então você tem que aumentar o lance lá, entendeu? Aumenta o lance, né? Dá um lance maior, para quê? Para ele começar a rodar. Muito provável. Lembrando, né? Se não tiver problema no anúncio, se ele está aprovado, bonitinho, né? Nessas condições, tá? Exatamente. Dentro dessas condições é lance. Então você aumenta ali o lance, para ele, né? O que quer dizer? O que é o lance, né? Na verdade, o que você está falando pelo Google? Vamos fazer falar um pouquinho aí o que é o lance para quem perdeu. O lance nada mais é o quê? Olha, Google. É você dizer pro Google, olha, Google, eu quero participar de mais leilões, né? Eu estou disposto a pagar mais para participar de mais leilões. Ou pode ser ao contrário também, olha, Google, eu vou diminuir aqui, vou gastar pouquinho, tá? Não quero participar de tantos leilões, né? Então é isso. Então, assim, se é uma campanha de display, né, tá certinho, mas não tá rodando, então quer dizer, eu tô participando de pouco leilão, por quê? Porque eu tô com pouco dinheiro, né? Então, eu tenho que aumentar esse lance. Tá? Exatamente. Então esse é o tipo de análise, né? Uma frequência que eu tenho que deixar um tempo para eu poder analisar, tá?
E aqui o William trouxe aí um tempo médio, 2 dias a 1 semana. Exato. Se passou de 1 semana, alguma coisa está acontecendo. Provavelmente é o leilão nas condições que o William passou. Mas se for fora dessas condições e você não souber, pode perguntar pra gente, que a gente vai te ajudar, com certeza. E aqui um outro exemplo, né? Que é aquele, né, de relevância estatística. Então eu comecei a rodar uma campanha com bichinho de conversão, né? Mas não tenho conversão há 1 semana. Lembrando, né? E aí eu falo, se a minha conta de anúncio é uma conta nova, e é natural as pessoas fazerem isso. Então elas criam, porque elas olham, a conversão é isso que eu quero. Óbvio, eu quero conversão. Só que eu estou começando a minha campanha agora, né? Eu criei minha conta de anúncio agora, não tem um histórico de conversão. Então, o Google não vai entregar. Por quê? Porque ele não conhece o público, aí você já falou conversão para ele. Né? Então você tem que, o quê? Ter uma relevância estatística, precisa ter dados, né, para trazer conversão. Ou então eu até coloquei uma observação aqui. Verificar a configuração. Então imagine o seguinte, né? Eu tenho já um histórico de conversão, né? Então já rodei as campanhas, mas não está aparecendo. Então você tem que olhar ali a configuração de conversão, né? Que é o quê? Quando eu crio a campanha de conversão, né? O próximo passo é o quê? É falar para o Google, e aí via configuração, né? Que a gente até falou, é um tema um pouco mais técnico. Você pode pedir para o Google, tá? A equipe do Google lá, técnico, fala, Google, por favor, me ajuda a configurar a conversão aqui. Aí eles vão lá, equipe técnica super prestativa, né? Eles vão fazer a configuração para você. Então, eles fazem mesmo, né, William? Exato. Eles marcam um dia, tá vendo um dia. Aí eles vão marcar um dia, né? Aí você tem que estar lá, eles vão ligar para você e eles vão fazer ali remotamente, né? Se tiver tudo certinho, então aí pode ser a próxima questão abaixo aí. Então, de novo, né? Aí no caso, se eu não tenho um histórico, né? Se eu tenho uma campanha nova, eu não tenho histórico de conversão na minha conta de anúncio, eu mudo a estratégia de lance, né? Então eu vou lá no nível de campanha, isso a gente viu na nossa última conversa, né? Muda para maximizar clique. Por quê? Porque clique, o Google entrega. Que aí nesses cliques, né? Vai entrar as pessoas que vão começar a fazer a conversão. E aí você vai começar o quê? A ter dados de conversão, né? E a ferramenta vai começar a aprender. Então isso que é relevância estatística, né? Ter dados. Então o Google vai começar a entender. Então é esse público, né, que está convertendo. Então aí sim, a partir de 15 a 30 conversão, você já pode mudar, né? De maximizar cliques para estratégia de conversão. Que daí o Google entrega, tá? Aí ele vai começar a entregar as conversões para você. Né? Muito interessante essa dica, William, porque às vezes a pessoa já quer converter, né? Já vai fazendo campanha pensando em conversão. Não, gente, marketing online são dados. Então, pega essa estratégia do William, faz uma campanha de cliques para a ferramenta entender, né? Parece maçante o que a gente está falando, mas são os principais erros, né, das pessoas que começam a anunciar na web, não é, William? Total. Você pode entrar em qualquer grupo, né, que fala sobre anúncio, né, de Google, sempre vai ter lá, olha, minha campanha não está tendo conversão, o que está acontecendo, né? E aí você vai ver, vai conversar com a pessoa, ou é uma campanha nova, e aí não tem histórico, fala. Muda para maximizar clique, né? Exatamente. Então assim, você que está começando, já começa certo, é a dica. Exatamente, já começa certo, já começa ativando aí o sininho do YouTube para que você receba, né, para que ele avise para você, tá tendo live do Controle Odonto, tá tendo conteúdos exclusivos. Aí você vai não perder nada, né? Aí não dá para perder nada e dá sempre, assim, a gente traz aqui os conteúdos para que você realmente tenha os melhores resultados. Show. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho, né, de tipos de otimizações. Então, otimização de lance. Né? Lembra? Lance é o quê? Né? Olha, fala pro Google lá, olha, Google, eu quero aparecer mais, né? Participar mais de leilões, eu quero aparecer mais. Ou, né, posso também ao contrário, né? Olha, eu não quero aparecer tanto assim, né? Você pode diminuir, né? Você pode aumentar ou diminuir os lances, tá? E aí está disponível, né, nas campanhas de pesquisa, display e YouTube. Tá? Então a gente consegue fazer essas configurações de lance, né? Nesses 3 tipos de campanha. Aí você tem a otimização de palavra-chave,
que ela é só, óbvio, né, de pesquisa. Então, né, o que é a otimização de palavras-chave? A gente vai ver, é o quê? É olhar, né, as palavras-chave, dar uma olhada quais estão convertendo, né, dentro do meu objetivo, quais palavras que tem, né, a gente vai ver aí semana que vem, né, a gente vai ver aonde que a gente consegue ver, né, aonde que as pessoas estão pesquisando, quais palavras-chave, né, as pessoas estão pesquisando, e aí aquelas que é interessante para a gente pode, né, acrescentar as palavras-chave e também, né, negativar. Então, palavras-chave que não tem nada a ver com o teu negócio, né, ou com o teu procedimento, você está fazendo o anúncio ali para a tua clínica, tem palavra-chave que está sendo ditado, seu anúncio está aparecendo, aí você consegue negativar, que a gente chama, né? Ou seja, falar para o Google, eu não quero aparecer para quando a pessoa digitar essa palavra-chave. Então, isso que é otimização de palavra-chave. Né? Isso é importante, né, William, também negativar as palavras-chave que não tem nada a ver com o seu anúncio, porque assim, você vai aparecer para pessoas que não tem nada a ver e ela pode estar clicando no seu anúncio, você pode estar pagando por esse clique e na verdade não tem nada a ver. Então você também vai direcionando o Google aí, fala, olha, eu quero realmente aparecer para esse grupo de pessoas e não para esse outro grupo de pessoas, né? Então assim, isso é muito comum mesmo nas campanhas, negativar as palavras-chave. Isso, é importantíssimo, importantíssimo. Aí você tem, né, as otimização, né, do criativo, que é justamente, né, do anúncio. Então, né, entender, aí está disponível campanha de pesquisa, display, YouTube, né? E cada uma tem lá a sua peculiaridade, né? Então, de pesquisa, é aquilo que a gente falou, né? Não pode ter caixa alta, não pode ter ponto de exclamação, né? Porque tá errado. Né? O Google... ele não vai aprovar, né? Exatamente, né? Display, imagem, que tipo de imagem pode ter, quais não pode ter, né? Ou então, né? Quais, aí, já trazendo aí a ajuda aí do Luiz, né? Como, né, fazer aquele banner, né, para chamar a atenção, que imagem que eu coloco, a posição, se é no meio, se é na direita, se é na esquerda, né? No YouTube, que a gente falou também, né, pegar aqueles 6 segundos, os 6 segundos primordiais, né? Se eu tenho ali um anúncio de 20, 30 segundos, 6 segundos para mim, ele tem que ser primordial, né? Então, tem que chamar a atenção da pessoa, né? Então, essas otimizações do criativo, né? E faz exatamente. Diferença. É muito importante. Criativos. E aí também, né? Acho que é importante também. Quando você, não importa, pode ser pesquisa, display, YouTube, assim, você disponibilizar, né, pelo menos 3 criativos rodar ao mesmo tempo, para você poder analisar. Esse é o pulo do gato. Se você tiver só um, você não vai saber, né? Se tá indo bom, ruim, as pessoas. Agora, se você tiver 3, né, diferentes, né? Talvez... É para você ter o comparativo, né, exato, William? você consegue comparar. É muito interessante, porque assim, trazendo o tema da nossa live, né, para o nosso assunto que nós estamos falando, né, que o tema da nossa live é jogar para ganhar, né? Então assim, quando você pensa num jogo de futebol, como teve Brasil e Argentina, se você mantém a estratégia, não faz a análise e deixa lá, a probabilidade de você não ganhar o campeonato e nem ganhar a partida, ela é alta, né? Porque você precisa estar sempre analisando o desempenho dos jogadores, mudando talvez um jogador, né, que está ali em campo, enfim, mudar a estratégia. Então, assim, é muito importante você olhar o criativo. O criativo, a gente poderia falar também que é um dos elementos ali de uma partida de futebol, né? Então, assim, a gente traz aqui conteúdos para você realmente jogar, e vamos até fazer uma analogia que nessas ferramentas é realmente um joguinho, né, William? Porque você precisa sempre estar ali analisando, colocando mais elementos, tirando, né, olhando as estratégias, refazendo as estratégias. Então, na hora que você entra para jogar, para colocar seu anúncio na web, então a gente te dá as dicas para você ganhar. E aí você também tem a otimização, né, de canais, né? Então, o que são os canais? Né? São os canais do YouTube ou então, né, sites parceiros, né, do Google. Então você tem um banner, então você vai dar uma olhada aonde que o seu banner apareceu. Você consegue ter, né, essa análise, né, esses dados. E aí você vai olhar, falar, olha, nesse canal aqui não trouxe tanta impressão, ou conversão, ou clique, né? E aí você pode pausar, ou você, né, achar outros canais, né? E público também, né? Você pode definir os públicos
e também fazer ali, otimizações de público, né? E aí está disponível, né, nas campanhas de display, YouTube, e pesquisa. Exatamente. É muito interessante. Você pode também conciliar, né? Fazer essas 3 campanhas, né? Display, YouTube e pesquisa, né? Exato. Não precisa só fazer uma. Não. Hoje, né? Como vocês viram que o tema é grande, né? Então são vários tipos de otimização. Hoje só na otimização de lance. Né? Isso é muito importante. Então a de lance, tá? Você pode fazer a otimização de lance nível de campanha, que é aquela conversa, né? Aquele bate-papo que a gente teve semana passada, que justamente a hora que você cria as campanhas ali, você define a estratégia de lance. Então, lembra que tinha lá maximizar clique, maximizar conversão, impressão, né? E você pode definir um lance, né? Olha, Google, eu estou disposto a pagar até X aqui. Você consegue definir esse lance em nível de campanha, tá? Mas você consegue também definir, né? Em grupo de anúncio, em palavra-chave, lance, né? Em grupo de anúncio, em palavra-chave, local. Você consegue falar, olhar, por isso que é análise, né? Por isso que você precisa de um tempo para olhar nos locais onde os anúncios apareceram e aí, né, com base no teu objetivo, certo? Aumentar ou diminuir, né? Dispositivo, então você consegue mexer no lance aí, né? Então, olha, eu quero aparecer mais em celular, né? Porque eu sei que o meu público utiliza mais celular. Exato, celular, né? E programação, né, do dia, hora. Então, você programou lá, segunda, né, eu quero aparecer das 8 às 18, aí terça, tal. E aí você consegue também olhar, né, esse relatório de programação dos dias e ver como é que foi a performance, né? Então, se teve cliques, se teve impressão, e aí tomar ali, olha, então tá. Então, eu sei que, né, segunda-feira é o dia que as pessoas me procuram mais, ok. Então eu vou aumentar esse lance, né? É estratégia, eu vou aumentar o lance. Eu quero aparecer mais, eu quero trazer. Sexta-feira diminui. Então eu posso diminuir aqui, não preciso gastar tanto. Exatamente. Esse equilíbrio, né? É isso que no final ali, né? Você vai atingir seu objetivo, né? Essas mudanças, né? São esses detalhes, né, William? Por isso que precisa estar ali perto, né, da campanha e não deixar a ferramenta trabalhar sozinho e você esquecer ela, né? Às vezes você, gestor de clínica, dono de clínica, ou até mesmo você, dentista, né, que está no operacional, não vai conseguir estar atendendo, estar fazendo a gestão e fazendo anúncio. Mas se você mesmo vai contratar uma pessoa para fazer esse trabalho para você, é importante que você também saiba como funciona, né, William? Porque assim você pode trazer estratégias novas. A otimização de lance. Exatamente. Aí a pessoa vai, né? Vai falar, olha, a gente fez isso, ou não fez isso, e aí você pode, então vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Né? É importantíssimo. Exatamente, é importantíssimo. Tá no controle. Né? Exatamente. Você não precisa, como você falou, você não precisa, né, colocar a mão na mala, precisa entender, então tem otimizações a ser feita, né? Então eu vou cobrar, tá feio a otimização de lance, tá sendo feita? Me mostra aí, como é que tá, entendeu? Exatamente, tá fazendo a gestão também das suas campanhas online, né? E não só deixar a pessoa ali trabalhando e você, na realidade, nem sabendo o que tá acontecendo, né? Porque às vezes você pode ter aí, teve um monte de clique, né, a um custo muito alto. Às vezes, nessa mexida, você poderia ter esse mesmo clique, né, número de clique ou conversão, né, a um custo menor, né? Exatamente. Às vezes a pessoa ali não está atenta. Então, se você tem esse conhecimento, né, mais técnico, né? Mais técnico, um pouquinho ali, você consegue analisar e pedir para ele mudar. Né? Exatamente. E aí o outro ponto aqui, né, de atenção, que é o quê? O lance ele tem efeito acumulativo. Então, imagina só. Então, né, talvez você olhando aqui, então eu quero participar de tudo, né? Vamos lembrar que lance é participar ali de maior número de leilão possível. Então eu quero otimizar, né, desde campanha, grupo de anúncio, local, dispositivo. Eu quero vencer em todas. Ok, pode fazer isso? Pode, mas vai ter efeito acumulativo. Ou seja, a sua estratégia vai sair mais cara, né? Vai sair muito cara. Né? Porque vai somando, né, os lances, entendeu? Vai ficar muito caro. Né? Então, tem que ter o quê? Análise. Né?
Então, assim, se eu tenho ali, se eu definir, né, um lance, nível de campanha, entendeu? Talvez eu possa, né, mexer ali em locais ou dispositivo, deixar rodar, lembrando, é tudo teste, né? Deixa rodar, ver como é que tá. Opa, lembrando, e aí a frequência pode ser teste análise, teste análise. Uma semana, né? Pode ser 2 semanas, um mês, e analisar. Olha, fiz aqui, né? Um teste, modifiquei o dispositivo. Como é que foi? Opa, deu bom. Continua, né? Agora deixa eu mexer no local, né? Lembrando também, acho que um outro ponto aí mudança de lance, você pode mudar por valor, no caso de campanha. Olha só que legal. Grupo de anúncio, palavra-chave. Eu posso mudar, né? Então, definir ali valores de centavos a dezena, né? Só que, lembrando sempre, né? Muda com, né? Não precisa mudar, não, quero ganhar todos. Já coloca bruscamente também não, né? Vai gradativamente, né? Para você ir sentindo. Né? Se sua campanha de lance, se você definir uma campanha de lance, nível de campanha, 50 centavos, então, eu quero um dispositivo, coloca mais 10 centavos, que é acumulativo, vai 60, né? Então, coloca mais 10 centavos, testa, roda, deixa rodar aí 7 dias, dá uma olhada. Opa, melhorou, né? Vou aumentar um pouquinho. Coloca aí, mais 5 centavos, mais 20, né? Mais 10 centavos, vai para 20, tá? E aí você, lógico, aí você, né, aqui tá bom, tá ótimo, você define um limite, né? Exatamente. Tá? Então, assim, né, cuidado, né? Porque senão também você vai se frustrar, né? Porque a campanha pode ficar muito cara. Não, e aí você gasta e o retorno não é aquele esperado, e aí fala que não funciona, e não é isso, né? A gente sempre está trazendo conteúdo aqui, principalmente nas campanhas, com cuidado também, né? Porque é importante a gente preparar esse material com cuidado para que essas nuances, esses detalhes sejam evidentes para você que está nos assistindo. Porque vai fazer a diferença e a gente não quer que você desacredite do marketing online, mas que acredite com o pé no chão. O marketing online funciona. O que acontece é justamente esses detalhes, mas que passam desapercebidos, né? Ou por falta de conhecimento mesmo, né? Ou realmente, né? Acha, né? Tem a ilusão de que não, é só deixar o Google trabalhar que ele traz resultado. Não é. Batalha o dia todo, né? Exatamente. A gente que o diga aqui, né, William? Pois é, né? E acho que tem outro ponto também, né? Que acho que é importante dizer que, às vezes, né? Você tem que dar um lance maior, impactar um pouquinho mais, você está dando conversão. Faz parte, né? Muitas vezes porque é uma palavra-chave concorrida, entendeu? E essa palavra-chave, de novo, né? Baseado em análise. Você olhou ali, um bom período, você vê, poxa, mas essa palavra-chave aqui é cara, hein? Entendeu? Mas ela me traz conversão. Então, continua, né? Continua, porque às vezes as pessoas acham que não, tem que diminuir os lances para poder pagar baratinho e trazer para às vezes não. Exatamente. Às vezes não acontece. Às vezes, por uma razão, né? A palavra-chave cara, porque é muito procurada. Então, às vezes, para você, aí já é uma outra conversa, para você, né, para que esse custo fique mais barato, aí já é uma outra estratégia, já não é mais os anúncios. Aí a gente já podia falar aí de SEO, né, que são orgânicos, porque aí sim, né? Porque é aquela que a gente já vem falando, né? Se você apostar somente o pilar, né, de trazer os seus futuros pacientes ou pessoas a conhecer a sua clínica somente no anúncio online, com o decorrer do tempo isso pode se tornar caro, né? Porque tem essas variações, palavras-chave, por exemplo, que são muito buscadas e que é muito caro, que você precisa pagar. Mas, por exemplo, se você trabalha paralelamente, né, no SEO, né, que é o quê? Aquele conteúdo que você vai informar as pessoas que querem saber sobre ortodontia, que está querendo saber sobre implante, como funciona, os materiais, enfim, trazer realmente, né, informações relevantes. Isso paralelamente vai te ajudar a não ter somente um pilar de conversão, né, mas outras formas, né, de você atrair pessoas para conhecer a sua clínica, ao menos. Isso, né? Que é a forma orgânica, não paga, né? Que aí vai equilibrar, né? Vai equilibrar com o pago.
Exatamente. E a gente Vamos lá. recomenda, né, William? Sim, importantíssimo, importantíssimo. O orgânico, né, ajuda nisso, entendeu? A diminuir esse custo, né? Fazer com que eu consiga trazer a conversão, o paciente, de forma mais barata. Como você falou, só depender de anúncio, a conta vai ficar cara, a longo prazo. Vai ficar cara, não tem como, vai ficar caro, né? Exatamente. E aí, assim, se você trabalha esse orgânico muito bem, aí, né, estrategicamente, você fala, ok, olha, o orgânico está trazendo bastante conversão. Aí você começa a diminuir, né? A diminuir, a participar menos de leilão. Porque você sabe que o orgânico está fazendo o seu trabalho. Não, e a sua página também começa a aparecer, né, mais no topo do Google, mas sem você pagar, né? Porque o Google, ele também aposta muito, né, na parte do conteúdo. Porque isso também, como a gente já falou nas lives anteriores, isso também valoriza a ferramenta, enfim, também tem o seu próprio negócio chamado Google. Então, a sua página, seja ela de site ou da sua landing page, ela vai começar a aparecer mais em cima, né? Porque há uma busca por aquela palavra-chave, o seu conteúdo é relevante, as pessoas compartilham, e isso é bem interessante em paralelo aí com as campanhas online. Bom, vamos lá. Então, né, dentro da estratégia de lance, vamos entrar aqui na lance de campanha. No nível de campanha, foi o quê? A nossa conversa, né? Foi a nossa última conversa. A gente consegue, né, mudar, né, o lance, né, definir um limite de lance. No caso aqui do exemplo que eu coloquei, né? Então, a gente aqui, define um lance para maximizar clique. Tá? Consigo definir um lance para conversão, né? Então, um limite. Então, o que eu estou falando para o Google? Quando eu coloco aqui 0,50, fala, Google, eu sei que você vai fazer aí, né? Maximizar clique, o que é? Olha, Google, estou deixando para o Google, né, fazer os lances para mim, tá? Então ele vai lá, opa, quanto está aqui eu vou dar tanto para esse lance, para essa palavra-chave, né? Eu vou dar tanto, então é automático, mas eu consigo definir um limite para ele. Olha, Google, tá? Olha, dos lances que você vai dar, o limite aqui é 50 centavos, tá? 50 centavos. Aí é aquela conversa. Se, né, eu definir um lance, né, de 50 centavos e minha campanha está com pouca impressão, né, não está rodando, provavelmente pode ser aqui, né? Então eu aumento um pouquinho do lance aqui no nível de campanha. Eu faço essa mudança. Então você tem esse aqui de lance, né, nível de campanha. Aí você tem o lance no nível de grupo de anúncio. Esse aqui de grupo de anúncio, tá? Ele só consegue fazer essa alteração quando você está configurado lá no nível de campanha a estratégia de lance de CPC manual. O que é CPC manual? Isso que eu ia perguntar. É o que você é aquele, né, que você define o lance, né, manual, ou seja, esse o Google não mexe. Fala, então tá bom, então tá por tua conta e risco aí, você controla aí os lances, então por isso que é manual, né? É você que define os lances. É o que dá mais trabalho, na verdade, né? Que a gente não recomenda. Né? Exatamente. Não recomenda, porque dá muito trabalho, entendeu? Não, dá muito trabalho e também o resultado não é tão assim, né? Eficiente, né, William? Não é, entendeu? Por isso que aqui é interessante o quê? Deixar o Google trabalhe e aí você define o lance, entendeu? Falar, Google, eu vou pagar até aqui. E aí, de novo, né? Deixa a campanha rodar, frequência, periodicidade, 1 semana, 7 dias, 3 dias, e dá uma olhada. Opa, tá rodando, tá tendo impressão, tá tendo clique, legal. Opa, não tá? Opa, emergência, urgência. Se eu definir um lance aqui, né, em nível de campanha, eu mudo aqui. Mas aqui é mais por curiosidade mesmo, eu não recomendo, né? Mas então, assim, deixa lá, maximizar clique, maximizar conversão, deixa que o Google faz isso, porque ele faz isso de forma, né, muito mais rápida que você. Muito mais inteligente, né? Muito também, mais inteligente. Tá? Mas aqui como curiosidade, então você tem, né, CPC manual, você consegue definir ele no grupo de anúncios, CP o lance, né? E também aqui, mais específico, eu coloquei palavra-chave, no caso de pesquisa, né? Você consegue também definir o lance, né? Um CPC, né? Um lance para CPC para cada palavra-chave. E aí é a loucura, né? Imagina, você ter lá, né, 100 palavras-chave e ficar lá acompanhando. Não tem condição. Não faz sentido. Não tem condição, porque se você tem uma campanha, você pode até brincar ali para saber como é que funciona. Mas quando você vai aumentando as suas campanhas, aumentando o grupo dos seus anúncios, gente, é assim, não dá, entendeu? A gente fala
né, claramente, não dá. Esquece. Manual, esquece. Né? E também, né, vamos lembrar que o leilão ele acontece em segundos. É muito leilão. Então não dá. E aí você consegue também, né, mudar ali o lance, o ajuste de lance, né, por local, isso é legal. Então aí, quando que eu mexo nisso? Então aquilo, né, você tem que ter um histórico, né? Então deixa rodar uma semana. E aí você vai lá, né, em locais, então você entra na tua campanha, vai em locais, né? Aí se você definiu, né, os locais, as cidades, aí, aqui no caso, né, vamos para uma clínica odontológica, é mais específico se ela tiver uma rede. Aí é interessante, né? Então você consegue olhar ali, né? Como é que tá a rede em outra cidade, né? Como é que tá o desempenho, né? Isso então, é muito interessante. Que, né, se você vê lá que tá tendo pouca impressão, ou o CPM, né? O que é o CPM? É isso, para o pessoal lembrar. Mil, né? Aí para display, né? O custo por minha impressão, né? Quanto que eu tô pagando para minha impressão, ou seja, para mil pessoas. E 1000 impressões é muita coisa, William? Só para refrescar aqui. Rapidinho, né? 1000 impressões é alguns segundos, né? Só para clarear aqui, quem acabou de chegar, que 1000 impressões, pessoal, é isso aqui, ó. Já deu uma impressão. Né? Tem muitos sites, né? São muitos sites. Né? Que aparece. Mas é uma referência pra gente, né? Aqui vem até do gráfico, né? O milheiro, né? Então vem daí. Então se olhar ali, né? Você tem uma campanha de display, né? Olha o custo por 1000, né? 1000 impressões, que é uma referência. Pô, pagando barato ou caro, né? Você compara com outras cidades, né? E aí, se estiver muito caro, você pode diminuir o lance. Olha, vou pagar menos aqui. É lógico também, né? Se tiver atingindo o seu objetivo, você pode manter. Ou, não, eu pago um pouquinho a mais. Aí é a análise. Né? Mas o que é importante aqui? Você consegue olhar os locais onde os anúncios estão aparecendo, né? E dar lances. Falar, olha, poxa, São Paulo, né? Vamos pensar que é uma clínica que tem várias redes, e São Paulo, né, é onde que ele, vamos dizer, converte mais. Então, fala, não, aqui vale a pena a gente estar um pouquinho mais, né? Ou talvez uma cidade menor. Não, aqui não me interessa. Ou talvez sim, né? Ou talvez sim. Melhorar essa cidade. Precisa ver aí qual que é o seu objetivo, né? Exato, se você vê que essa cidade não está dando muito, mas tem um grande potencial, né? Aí você aumenta. Né? Então, assim, sempre parte, né, as campanhas do objetivo, do que você quer, das suas metas. E se tratando, por exemplo, várias clínicas, né, que é uma rede, né? Então você também pode fazer análise, né, por cidade e qual a cidade que não está tendo tanto desempenho, ver o porquê, se vale a pena aumentar ou não, né, William? Isso, exatamente, né? Então, assim, o que é mais importante aqui? Saber que você consegue dar lance por locais. Acho que ele fica na cabeça, né? Resumo, é isso. Então eu consigo dar lances por cidade. Legal, né? Isso é muito legal, né? Porque você pode apostar mais fichas, né, em um determinado local e não apostar tantas fichas em outro. Isso, né? Aí também por dispositivo, né? Então, de novo, deixa a campanha rodar e aí na hora de você fazer a análise, você vai lá em dispositivo, como é que foi, né? Quem que tá clicando mais? É computador? É smartphone? Tem tablet? De repente tem televisão também. Aqui na televisão acho que é mais para vídeo, né? Mas tem televisão também. De repente também fala, não, mas eu não quero aparecer em televisão, né? Eu não quero aparecer porque televisão as pessoas não conseguem clicar, né? Ou então meu público não vê muito a televisão, né? Meu público é mais, né, de tablet ou no smartphone. Então você consegue, né? O quê? Em ajustar lance, se eu não quero aparecer, tá? Eu clico, eu coloco lá diminuir, tem a opção lá, tem a opção diminuir ou aumentar, né, lance? Eu coloco diminuir, aqui é a porcentagem, tá? Então diminuir, aí eu coloco lá menos 100. Menos 100 quer dizer que eu não quero aparecer, tá? Né? Eu não quero aparecer para um determinado dispositivo, então televisão ou tablet. Eu sei que ninguém clica, então não faz sentido, né? Agora, smartphone, né? Acredito que aí sim, né? Porque a maioria das pessoas, né, estão conectadas, né, via smartphone. Então, exatamente. Interessante. Então, né, você pode colocar, então eu coloco aqui, ó. Então, eu coloco aqui mais 10% aqui para
né, aparecer mais, eu quero aumentar meu lance em 10% para aparecer mais em smartphone. Né? Então, de novo, então é possível você, né, dar lances para dispositivo, para celular, computador, né? E aí depende da tua estratégia, da tua análise de como está sendo a performance, né? Então você olha esse relatório, né, e vê lá, né, ó, o CPM, se for display, né, o CPV, se for vídeo, né, exatamente. O clique, né, se for campanha de pesquisa, né, conversão também, né, se for conversão, você olha ali, opa, quem está trazendo mais conversão, né, pelo computador ou pelo celular? Se for pelo celular, aumenta mais ali, né? A gente recomenda até fazer, por exemplo, um mapa mesmo, né? Tem várias ferramentas que você pode usar na internet, depois a gente pode deixar para você aí algumas opções, mas você pode fazer um mapa aí do que você quer, dos seus objetivos, e contando com essas variáveis aí que o William está trazendo, né? Porque a partir do momento que você tem esse mapa estipulado, né, esses objetivos detalhados, você consegue fazer essa análise depois, né, William? Melhor. Não fica tão solto, né? Exatamente, né? Tendo, né, algo ali, né, desenhado, né, como esse mapa, fica muito mais fácil poder analisar, né? Porque aí você fala, opa, tem um problema aqui, né? Opa, né? Aí você consegue mexer e aí deixa rodar mais uma semana, 2 semanas, 1 mês, e aí você volta a analisar, né, o efeito, né? Exatamente. Aí de novo, né? É aquele trabalho, né? Mexeu, muda o lance, deixa rodar e analisa. Não pode deixar, mudou, esqueceu. Não, analisa. E sempre tem que fazer essa análise, né? É isso. E você consegue também, né, fazer aí, aumentar o lance, né, fazer o ajuste de lance pela programação. Então você definiu lá, né, os dias e os horários. Então você consegue fazer. Então, olha, e aí de novo, é análise, né? Deixa rodar 1 semana, 2 semanas, aí estratégia tua. 30 dias, olha, vê quais dias, né, estão sendo melhor, né? Qual dia está tendo mais clique, mais impressão, mais conversão, se eu estou procurando, qual é o meu objetivo? Procurando conversão, né? E aí, opa, segunda-feira está tendo mais conversão, então eu aumento um pouquinho mais o lance. Acompanhe. Apareço mais para as pessoas. Isso, deu resultado. Aumento mais um pouquinho. E aí acompanha. Né? Como está ficando mais caro? Diminui. Tá? De novo, teste, análise, teste, análise. Esse é o nosso dia aqui, né? É o ofício, né? Mas, de novo, se você é gestor, é importante saber isso. Olha, então eu consigo mexer na programação, consigo mexer no dispositivo, dar lance maior, consigo dar lance para local, né? Então, assim, se você tem esses dados, né, no relatório aí que a tua equipe te mostra, você pode olhar ali, dá lance maior, por favor, dá lance maior ali para São Paulo, que eu tô vendo aqui que a gente tá tendo bastante conversão, né? Você consegue orientar, né, a tua equipe ali, tá? Exatamente, isso é muito importante, né? Um bom líder é aquele também que vai orientando a equipe, né? Não só quer o resultado, mas como ele também sabe do assunto, ele consegue dar uma boa orientação, né, William? Ali para a equipe. Então ele tem os resultados, ele tem a análise e mostra o caminho que ele está querendo seguir, né? Isso. E aqui, para finalizar, o pulo do gato, né? O pulo do gato, que é sempre o melhor. Né? Lembrando, né? Não é uma regra, é só uma sugestão, né? Aí vai muito de negócio para negócio. E assim, tá com uma dúvida, vai lá no nosso grupo VIP, do WhatsApp, né? Conversa com a gente lá, coloca tuas dúvidas, né? Que a gente conversa, bate um papo, né? Tenta te ajudar aí no que for possível. Exatamente. E qual que é o pulo do gato de hoje, William? Então vamos lá. Primeiro, né? Então a periodicidade aqui, tá? Então, grupos de anúncios, 7 em 7 dias. Lembra que a gente falou? Olha, a gente consegue, né, modificar ali os lances de grupo de anúncios. Se tiver ali, lógico, do CPC manual, estratégia, né? Palavra-chave, 3 em 3 dias. Dependendo até menos, né? Dependendo até de hora em hora.
Exatamente, dependendo. É sempre né? de olho aí na sua campanha, no seu objetivo. Porque assim, o que acontece? O Google, né, aí eu tô falando de palavra-chave, né? O Google, ele quer entregar resultado. Não importa se é clique, se é conversão, ele quer entregar. Porque você tá pagando ele para entregar resultado, né? Isso. E ele automaticamente, isso você pode até ler lá nas regras do Google, lá, né? Ele automaticamente, tá? Ele vai procurando, né? Ele vai sugestando, ele vai jogando seus anúncios para palavras-chave que você nem pensou em colocar, tá? Então, assim, você colocou lá as palavras-chave, né? Definido. Mas ele mesmo vai achando outras palavras-chave que ele vai relacionando, ele vai entendendo. Tá, então se ele está procurando por isso, ele pode procurar por isso também, e às vezes se procurar por isso não tem nada a ver com o teu negócio, com o teu procedimento. Então por isso que às vezes, né, eu coloquei aqui 3 em 3 dias, às vezes é hora em hora, porque dependendo, né, do teu orçamento, se for um orçamento grande ali, né, um orçamento grande, e o Google quer entregar resultado, ele pode começar a entregar para um monte de palavra-chave que não tem nada a ver. E aí, às vezes, você está tendo um monte de clique que é de palavra-chave que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com o seu negócio. Né, com o seu negócio. Então, às vezes, né, você tem que olhar de hora em hora, sabe? Olhar ali, peraí, os termos de pesquisa, ver, opa, isso aqui não tem nada a ver, e negativar. A gente vai falar mais disso quando falar de lance de palavras-chave. No próximo live, né? Na próxima live, né? Aí locais em 15 em 15, tá? Pode ser também de 7 em 7. Né? Programação também de 15 em 15. Dispositivos também de 15 em 15. Ou seja, o que eu estou falando de 15 em 15? Ou seja, eu preciso ter um dado aí relevante, né? Para poder fazer essa modificação, tá? Mas, de novo, né? Tá aberto. É só uma sugestão, uma referência para... Não é engessado, né? Isso, não é engessado, né? Métrica para as análises, né? Então, display é CPM. Então, lembra que a gente viu aqui, né? Seja dispositivo, seja local, se eu estou fazendo uma campanha de display, o que eu vou olhar para ajustar meu lance? Né? O custo por 1000, né? O custo por 1000 pessoas impactadas, o CPM. Se eu estou com uma campanha ali de display, que eu estou pagando para visibilidade. Então, essa é uma referência para mim. Né? Então, eu vou ver. Tá caro, tá barato, né? Aí depende do quê? Tá atingindo o meu objetivo? Tá tendo clique? Né? Não, tá tendo clique, tô pagando um pouquinho mais caro? Ok, não tem importância. Depois você analisa. Opa, tá impactando o custo geral da campanha? Né? Opa, tá impactando. Opa, então eu quero disso aí. Aí você diminui. Você percebe? Depende, né? Uma coisa tá ligada à outra, você tem que analisar isso. Né? Mas... tem que sempre estar analisando a jogada ali, né? Isso. Como é que tá a jogada, como é que tá o partido, como é que estão ali os jogadores e o outro time, né? Como tá tendo essa interação, precisa trocar, precisa mudar a estratégia, falar lá pro capitão, né? O capitão, olha, a gente precisa mudar ali, segurar mais, avançar mais. É sempre jogar para ganhar. Isso, jogar para ganhar. Aí, pesquisa, né? Que métrica que eu uso? CPC. Então, se eu estou buscando, né, uma campanha de clique, se o meu objetivo é clique, eu preciso levar pessoas para o meu blog. Esse conteúdo meu é super relevante. Eu olho a métrica que eu olho para fazer ali, né? Seja de lance de programação, dispositivo, local, né? O grupo, que métrica que eu olho? Eu olho o CPC. Quanto tá pagando o CPC? No custo por clique. Se for conversão, eu olho minha conversão, meu custo de conversão. Quanto eu estou pagando no custo de conversão? E aí eu defino, olha, vou aumentar um pouquinho ou diminuir, né? Se tiver muito caro e está impactando ali o meu custo geral, ou então, né, o que pode acontecer também é o quê? Eu tenho um orçamento diário e esse orçamento diário não chegou nem nem no meio-dia, já gastou tudo. Opa, então, alguma coisa está acontecendo aí. Então você diminui o teu lance lá, porque, né, talvez o lance, né, tá muito caro, tá muito alto, né, e aí ele consome o teu dinheiro todo. E aí, né, qual que é o objetivo? E aí você acabou o seu dia no meio do dia, né? Né? Acabou e aí você não conseguiu, né, atingir seu objetivo. Então, de novo, tá gastando muito? Vê lá como é que tá o lance, diminui o lance. Ou seja, diminui o lance para você, para ele poder, o Google poder entregar, para você poder participar dos leilões, né, ao longo do dia que você definiu lá na programação, né, de dia e horário. Né?
Exatamente. E se for YouTube, né, é o quê? Custo por views, né? Quanto que eu tô pagando para as pessoas? É o CPV. É o CPV, né? Então, de novo também, olha lá, o custo. Você tá pagando caro, barato. Se tá pagando caro, mas tá tendo conversão e não tá impactando, né? O teu orçamento todo, né? O orçamento total da tua campanha, legal. Não tá, ok. Então eu posso aumentar um pouquinho mais. Opa, tá impactando. Então diminui um pouquinho, né? Eu não quero perder, entendeu? Mas também não quero gastar tanto porque tá impactando ali no meu orçamento total, né? Claro. Porque também não adianta, né? Queimar na largada, né? Você gasta tudo do seu orçamento, você gasta tudo nos primeiros dias. Aí depois, no final aí você queimou na largada, aí é melhor esperar, porque precisa ter bom senso, né, também, né? Tá ali equilibrado. Diminuir a ansiedade. Isso. E aí, aqui, ó, outra dica é o quê? Ó, se você vai errar, não tem como. Tá ali no campo de guerra, tá mexendo, vamos errar. E aí, não precisa ter medo. A gente consegue mexer na ferramenta. E outra, a gente tem os apoios, né? Então, surgiu algum problema? Não sabe? Esqueci como é que faz. Entre em contato com o Google. Né? Então, tem Google um suporte é o melhor, do Google, né? Ele tem um suporte, assim, excelente, né, William? Tem. Então, converse com o pessoal. Eles vão acessar a tua campanha e eles vão analisar, vão falar para você, olha, mexe aqui, mexe ali. Eles vão te ajudar nisso. Tá? E assim, o suporte do Google, ele é igual ao suporte aqui do Controle Odonto, né? Porque assim, eles são super eficientes, eles atendem mesmo você. E aqui você que é cliente do Controle Odonto e que vai se tornar cliente do Controle Odonto, você vai perceber que o nosso suporte, ele é super eficiente, super rápido. Nós recebemos novamente esse mês o selo de Reclame Aqui, né? O selo RA verificada, ou seja, esse selo garante a eficiência, né? E a qualidade do nosso suporte. Então, como o Google, a gente também tem um suporte para te atender assim super rápido e para te ajudar em tudo que você precisar. Então, quando você estiver fazendo a sua campanha do Google Ads, vai lá no suporte, chama o suporte do Google Ads que eles vão te responder. A gente mesmo chama, né, William? Sim, não, aliás... Todo mundo, né, que trabalha com tráfego de gestão. Conversa, tem que ter, né? Como você falou, a gente está investindo dinheiro lá, né? Google. Então, esse suporte é fundamental. Então, conversa, tira dúvida. Tem um suporte, né? Que ajuda ali as campanhas. Você tem o suporte técnico que faz as configurações, né? Exatamente. Então, olha que interessante. Eu preciso configurar outra ferramenta, o Google Analytics. Tem um suporte. Você consegue. Entra lá. Olha, eu não sei configurar o Google Analytics, né? Às vezes, entra lá, a equipe técnica vai ajudar você a configurar o seu Google Analytics também. Todas essas redes são importantes, né? Então, o suporte é fundamental. Tá? É fundamental. Fora isso, tá? O próprio Google Analytics, né? Ela tem ali uma comunidade, então, aonde que todas as perguntas, olha, as dúvidas que você tiver, você vai encontrar ali na comunidade, tá? Do Google Ads. E também tem comunidade de Google, né? Do Google Ads nas redes sociais. A gente vai deixar o link lá no grupo VIP, né, William? Isso que eu ia falar, né? Esse material aqui eu vou deixar disponível lá no grupo, aqui, né? Ó. E também alguns grupos, tá? O link, né? O telefone do contato aí para você entrar em contato com o Google, o link da comunidade do Google Ads e também alguns grupos no Facebook, no Instagram, que falam de Google Ads. Tá? Lá, de novo, né? Você vai ter acesso lá a várias dúvidas, né, que você tem. Você vai encontrar a resposta, um pessoal que se ajuda muito, e você vai aprender também, né? Porque tem muito pulo do gato. Exatamente. Né? Porque o pulo do gato, ele vem com um teste, acerto e erro, né? É muito interessante, porque ele colocou ali no tópico 3 que você vai errar. E esse acerto e erro, ele é muito importante para aprender. E você aprende também com o acerto e erro das outras pessoas que estão ali, né? Também trabalhando com tráfego web. Isso. O pulo do gato aqui, né? Você começando certo, sabendo, né? Pelo menos aonde olhar, como olhar e sabendo aonde você pode tirar suas dúvidas, já está um passo à frente de muitos que começam assim, né? A pessoa já começa colocando a campanha a rodar sem análise, sem planejamento, e aí
não tem como ter, né, um resultado bom. Então, É acho verdade. que a diferença está aí. A diferença está aí. Começar já o caminho correto, né? Correto. E todas essas dicas que o William tá dando aqui, esses links, né, dos grupos do Google Ads, do Facebook Ads, nós vamos disponibilizar para vocês lá no nosso grupo VIP. Acessa o QR Code aqui, que está na nossa tela, aponta seu celular para lá e você vai cair diretamente no nosso grupo VIP do WhatsApp. Ali a gente vai disponibilizar também esse material, né, em forma de PDF, e também outros materiais, né, que às vezes a gente não fala aqui, mas só tá ali no grupo VIP, que é exclusivo para você, né, porque é a nossa comunidade Gestão do Crescimento. É isso aí, Bia. Nossa conversa foi essa. Muito obrigado, William. Exatamente. Olha, parte 2, semana que vem da otimização. Tchau, William. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço.